Fique agora com a entrevista e o tema Segredos da Páscoa, Judas. Olá, que bom que você está conosco. Começamos agora nosso bate-papo, a nossa entrevista e hoje, mais uma vez, a presença de Marcelo Garcia Colling. Marcelo já é membro do programa desde o início, né, sempre trazendo temas em abordagens bem peculiares, muito profundas, né? Eu gosto de entrevistar o Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Que bom, obrigado. Marcelo, profissionalmente médico de família, saúde de família e comunidade, assim que você chama? Médico de família e comunidade. Família e comunidade, atua como servidor público no município de Curitiba. Marcelo, nós estamos aqui hoje para, comemorando, por assim dizer, celebrando a Páscoa. Os espíritas se preocupam com isso também? Claro. Os espíritas também devem estar reunidos com a sua família nesse dia e relembrar a importância de Jesus e de tudo que ele deixou para nós, né? Mais uma oportunidade que a gente tem de reforçar essa imagem conosco, assim como é claro no Natal, né? A Páscoa é outro grande momento da gente celebrar Jesus em nossas vidas. Os judeus tinham algumas festas, né, que são marcantes, né? A Páscoa é uma delas, Páscoa, né? A festa de Tabernáculos, a festa de Pentecostes. E a gente pode tirar, Marcelo, né, segundo você me falava antes da entrevista, a gente pode tirar várias, mas muitas lições, né, desse evento da Páscoa, mas, né, principalmente quando Jesus esteve em Jerusalém e foi executado, né, exatamente no período da Páscoa. Então, ela começa aí com, né, o Domingo de Ramos, a chegada do Domingo de Ramos. O que é que tem de especial nisso? Fica aí uma sugestão, né? Quem quiser e acompanha a gente pode buscar o programa do ano passado, que deve estar disponível no canal do YouTube ou na página avidaemfoco.com.br, porque nós já trouxemos alguns dos acontecimentos da Páscoa. Nosso objetivo lá em aqui, abril do ano passado, o que vai achar? Nosso objetivo aqui não é falar das coisas que já estamos falando, se tem coelho, não tem coelho, se tem ovo, não tem ovo, o que aconteceu, se era terceiro dia ou não era, mas são muitos os eventos, é muito denso. Né? O evangelista João dedica quase metade do seu evangelho a esses dias aí relacionados com os eventos da Páscoa. E eu escolhi a gente começar a nossa reflexão no Domingo de Ramos por causa de uma revelação. No livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, tem uma conversa de Barnabé com Paulo. Barnabé estava queixando daquela vida difícil, né, que eles levavam. Eles missionários iam, não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinham reconhecimento, apanhavam com frequência. E Paulo relembrou esse Domingo de Ramos fatídico, assim, aí, quando Jesus foi ser recebido com toda a pompa. Né? O povo estava reunido para saudá-lo, recebê-lo, e tem aquele símbolo, né, dele ter usado um jumento, que não é a nossa abordagem hoje. Mas o que Paulo fala a Barnabé a respeito disso? Que aquele momento, aquela entrada aparentemente triunfal em Jerusalém de Jesus, foi o que despertou em Judas um sentimento que depois foi crescendo e culminou naquele processo da traição de Judas e na entrega para a morte de Jesus. Porque Judas, o tempo todo, isso ficou bem claro nos evangelhos, os espíritos mesmo também já destacaram isso para nós, ele tinha muito interesse nessa dominação material, ele queria que os cristãos exercessem esse poder mundano, esse poder que se estabelece pelo dinheiro, pelas armas e pelo confronto. Pela opressão. Ele ficou bastante decepcionado quando Jesus disse que o reino não era desse mundo, que a proposta era diferente. Mas, naquele instante, quando ele vê todo mundo aplaudindo, todo mundo reunido, parece que aquilo reavivou alguns sentimentos nele. E Paulo está conversando com o jovenzinho Barnabé, dizendo, nós temos que cuidar quando somos reconhecidos, porque aquele foi o começo da derrocada pessoal de Judas. E eu fico pensando para nós, né, trazendo a nossa vida para o foco, não pensando lá somente no Judas, mas como é que isso pode nos afetar todos os dias? Como pequenos eventos na vida, algum momento que aparentemente era de celebração, de comemoração, pode começar a desenvolver dentro de nós sementinhas que estavam ali adormecidas, mas que não são das melhores. A vaidade, o orgulho, o egoísmo ainda são muito presentes em nós e é uma luta mantê-los sob controle de alguma maneira. É uma luta que a gente desenvolva as virtudes opostas
a esses vícios. Então a gente deve cuidar que o mundo vai nos convidar em alguns momentos, sim, aparentemente festivos, a mostrarmos o que nós temos de pior. Então Barnabé dizia assim, Judas naquele momento começou o seu escorregão que vai terminar na grande traição, entregar um amigo, aquele que tinha te dado tudo para a morte, tudo que ficou deslumbrado com aquele momento. Então, a advertência de Paulo é, Barnabé, não se deslumbre pelos reconhecimentos, pelos louros de vitórias, pelos ramos que o mundo te ofereça, porque às vezes eles vão te levar no sentido oposto. Então, ali começa aquela tragédia de Judas. Ele estava com tudo isso sob controle depois daqueles anos com Jesus, mas ali as coisas começam a se exaltar. Jesus faz uma profecia em relação a isso aí? Daí tem esse momento que é um momento que eu acho que é muito mal compreendido. Eu já vi da boca de muitas pessoas, espíritas e não espíritas, interpretar errado aquela história do um de vocês vai me trair. Jesus estava reunido para aquele momento da última ceia, onde aconteceram várias coisas, e nós trabalhamos algumas dessas coisas já naquele programa mais antigo, mas uma delas foi essa profecia. Olhe, eu vou ser traído por um de vocês. Quais foram as palavras exatas de Jesus? Aquele que vai me trair, põe a mão no prato comigo. Aquele que vai me trair, põe a mão no prato comigo. Primeiro a gente tem que entender um pouco essa profecia, né? Essa história de profecia. Quando uma mãe diz para a criança, olha, se você for ali, você vai cair da escada, pode se machucar, ela não quer que a criança se machuque. Ela não quer que a criança caia da escada e se machuque. Ela está dando uma profecia para que ela não se cumpra, né? O que o Haroldo Dutra Dias ensinou para nós, né? Com essas histórias todas do Apocalipse, né? As profecias estão lá para a gente se alertar, como as mães profetizam o tempo todo. Algumas delas não tem jeito, acontecem, apesar da profecia estar ali para alertar. Então Jesus faz ali mais uma dessas profecias. Olha, eu serei traído por um daqueles que põe a mão no prato comigo. E algumas pessoas disseram que não, ele deu para Judas pôr no prato. Isso já foi interpretações que surgiram depois, como foi Judas o traidor, né? Que Jesus teria oferecido pôr exatamente naquele momento, não. Porque ficou implícita a ideia, e Judas se ressentiu naquilo, percebeu que era ele que estava com aquele desejo de fazer a traição. Então, qual que é o ensinamento que eu acho que está implícito aí? Você vai dar esse ensinamento, mas depois do intervalo. Tá bem, vamos segurar. O que a gente pode aprender com isso? Claro, então a gente faz o intervalo e já volta. Vamos para uma breve pausa e logo retornamos com o segundo bloco da entrevista. Aguarde! Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Segredos da Páscoa, Judas. Estamos de volta. Marcelo, você deixou aí uma questão, né? Então houve uma profecia naquele jantar, naquela ceia. Jesus falou que alguém que põe o prato com ele iria traí-lo. Podia ser qualquer um, mas era Judas quem estava inclinado. Todos aqueles que estavam reunidos ali punham a mão no prato com Jesus, né? Jesus diz, aquele que me trai, põe a mão no prato comigo. E o que eu acho que a gente mais deve aprender dessa situação? É que aqueles que põem a mão no prato conosco podem nos trair em algum momento da vida. Porque às vezes a gente está muito despreparado para essas coisas. Mas não é o inimigo que faz traição, o inimigo é inimigo desde o começo. Quem trai a gente é sempre um amigo. Jesus foi traído por um amigo. Então, acho que qualquer um de nós, aí que está em casa, assistindo pela internet ou vendo a premiere do programa na E-Paraná, pode ter sido já traído por alguém próximo de si. Em alguns momentos pode ter pensado, mas isso só acontece comigo. Não acontece, aconteceu com o próprio Cristo. Com Jesus aconteceu. Paulo de Tarso, depois quando vai escrever uma das suas epístolas aos Tessalonicenses, dizia assim que a gente vai ter que resistir até o sangue. E alguns entenderam que a gente tinha que resistir até sangrar, até pingar sangue, até se machucar demais. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, explica isso para nós. Emmanuel, Espírito de novo, né? Pelo Chico Xavier, explica para nós isso. Resistir até o sangue é resistir aos membros da nossa família, aqueles que convivem conosco no nosso lar. Eles vão nos atacar em alguns momentos. Isso não deve ser para nós um motivo de baixar a cabeça e desistir. Aos consanguíneos, né? Aos consanguíneos, aqueles que são do nosso sangue. Que às vezes não são consanguíneos só de sangue material, né? Mas são os da nossa família mesmo, aqueles que convivem conosco todos os dias. Então Jesus estava dizendo, não, a traição vem.
de vários lugares e vem da nossa própria família. A gente dá amor e às vezes o nosso amor é pago com traição, com indiferença, com ódio, com arrogância ou com qualquer outra coisa que possa nos ferir. E a gente deve cuidar para que esse ferimento não seja muito profundo. É claro que vai nos ferir em algum momento, mas que esse ferimento não seja muito profundo ou que nós não revidemos na mesma moeda, não apresentemos a mesma face, mas ofereçamos a tal da outra face. Mas não adiantou, né? Judas ouviu aquilo, ficou meio ressabiado, ensimesmado, mas foi lá pegar o dinheiro e dar sequência no processo ali da entrega do Cristo. Você acha que Judas foi maldoso? Essa daí foi a interpretação, essa história eu tirei de um outro diálogo que está no livro Paulo e Estevão, que é quando Paulo vai falar com Pedro. Saulo de Tarso ainda, né? Não estava completamente transformado, não tinha assumido ainda essa ideia de Paulo de Tarso. Saulo estava conversando com Pedro e dizia, mas nós precisamos ir às sinagogas, apresentar Jesus para todo mundo precisa ir atrás de Jesus. Daí Pedro olha para Paulo e dá uma profecia para ele ali, olha, eu conheci uma outra pessoa que queria que todo mundo fosse atrás de Jesus e esse era Judas. Judas tinha essa ideia, que entregando Jesus, Jesus ia na frente de todo mundo fazer uma coisa maravilhosa e daí todo mundo ia começar a seguir Jesus. Mas daí Pedro vai dizer, olha, o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Jesus já se entregou, né? Nós não precisamos ir atrás todos nesse mesmo caminho. E daí ele diz assim, tenho para mim que Judas, naquele movimento dele, foi muito mais infeliz do que perverso, do que maldoso. Ele não queria ver Jesus crucificado, mas ele tinha uma ideia diferente, mas foi infeliz na ideia. Pedro dizia uma coisa muito interessante da intimidade dos apóstolos. Muitos apóstolos aqui ainda estão ressentidos com Judas, ainda trazem uma carga muito pesada na conta de Judas ali, mas eu já consegui entender que Judas foi infeliz naquela movimentação que ele fez de entregar, de vender a identidade de Jesus para que fosse preso, né, pelas tais 30 moedas, que parece que valia bastante dinheiro mesmo, 30 moedas de prata. E então não, Judas não foi perverso naquele movimento. E nós também, muitas vezes, fazemos as coisas muito mais por desconhecimento, é isso que a gente tem que se perdoar em alguns momentos. Quando a gente vê o resultado, fala, nossa, mas que equívoco eu cometi. Mas às vezes você não tinha as condições de antever todos os resultados do teu equívoco, assim como Judas. Então nós temos que aprender a lidar melhor com os nossos equívocos. Ah, talvez eu pudesse ter visto, mas então pense melhor da próxima vez. Esse é o ensinamento para você. Não tem como voltar atrás, né? Mas pense melhor da próxima vez. Quando você tem uma decisão importante na tua frente, pense melhor. Porque é isso que a gente pode entender dos outros dois movimentos de Judas. A partir dali, ele foi devolver o dinheiro, né? Ele, quando percebeu que as coisas estavam indo mal, ele foi devolver aquele dinheiro para desfazer. Chegou, olha, nós estamos matando um homem inocente. Desculpa, foi um engano. E foi devolver o dinheiro. E daí, o que disseram lá os sacerdotes do templo? Isso é lá contigo. Isso é com você. Isso é lá com você. Você que fez isso, agora se vire. E isso é um grande ensinamento para a nossa vida, porque às vezes as pessoas vêm, como a gente diz, né, botar pilha, vêm nos provocar. Não, faz. Daí a gente resolve fazer naquele calor do momento alguma coisa e depois que a gente faz as coisas dão errado, as pessoas não estão mais ali. Tudo vai embora. Você que fez. Agora é com você. Se dá certo, todo mundo está lá para dividir a glória. Mas quando as coisas dão errado, todo mundo vai embora. Então a gente tem que ser muito consequente. Acho que Judas está aí para nos ensinar isso também. Temos que ser muito consequentes, tentar antecipar tudo, porque nós que arcamos com as responsabilidades sobre as nossas atitudes. Cada um arca com a sua própria responsabilidade nesse processo. E os sacerdotes, aquela frieza, isso é com você. Mas Judas jogou o dinheiro e foi embora, né? E o que eles fizeram com aquele dinheiro? Eles pegaram e compraram um campo que depois ficou para um cemitério para aqueles que fossem estrangeiros, né, que não fossem judeus, que ficou conhecido como Campo de Sangue. E Emmanuel trabalha esse assunto também no livro Caminho, Verdade e Vida. Dizer realmente que tudo aquilo que a gente conquista a partir da infidelidade, da traição, traindo os nossos próprios princípios, só pode resultar num campo de sangue, onde vão ser enterradas as nossas melhores esperanças. Então aquele é um símbolo muito forte. Aquele dinheiro que Judas auferiu de fazer o errado só serviu para comprar um cemitério. E Emmanuel diz, olha quanto isso pode falar para a nossa vida. A gente deve cuidar, às vezes parece fácil conseguir dando um jeitinho, indo por aqui ou por ali, mas isso só pode comprar morte, só pode servir para enterrar coisas depois. Então a gente não se iluda dentro desse processo. E tem uma passagem bonita, né? Você tem aí um minuto, que é o resgate. Judas se suicida, né?
sucumbe sob a pressão da culpa, não tem jeito, traiu seu amigo, né? Então, isso pesou bastante na contabilidade de Judas. E parece que os Espíritos trazem informações sobre o que aconteceu. O que aconteceu com Judas depois que ele se matou? Sim. O irmão X aí, que é o Espírito que também traz pelo Chico Xavier, traz para nós uma mensagem que diz que naquele momento da crucificação, e nós falamos disso no programa do ano passado, os anjos, é claro, vieram, né, a Jesus, os espíritos de alta envergadura, todos eles submetidos a Jesus, mas vieram trazer Jesus, retirar daquele corpo que estava deperecendo, e um primeiro diz que se adiantou e chegou a Jesus. E agora, Jesus, qual é a sua primeira ordem, agora que está voltando aqui ao plano espiritual? Ele falou: Judas. Vá buscar Judas, porque Judas está no momento de grande sofrimento. Então, esse movimento de Jesus lembra a importância de nós aprendermos a nos perdoar. Ele reconheceu que Judas ia demorar séculos para se perdoar. Eu recomendo que também vá lá no YouTube olhar, né, uma revelação de Divaldo Pereira Franco, que está lá no nosso Espiritismo Esclarece. A pergunta é verdade que Judas reencarnou como Joana d'Arc? Então conta essa história que Judas reencarnou como Joana d'Arc. Nós vamos falar sobre isso que Divaldo já respondeu. Vá lá no YouTube procurar se Judas depois vai voltar como Joana d'Arc ou não. Mas aquele primeiro movimento ele precisava ser reerguido. E foi a primeira preocupação de Jesus. Olha, a pessoa que mais me traiu não foi o cara que espetou a lança, não foi Anás, não foi Caifás, não foi Pôncio Pilatos, não foi nenhum desses. A pessoa que deve estar mais sofrendo nesse momento é Judas. E ele se preocupou com Judas. Então, por mais que a gente cometa os piores erros do mundo, nós temos que tentar nos reerguer e continuar. É o que se espera de nós a partir daí. Muitas pessoas sucumbem. Alguns se suicidam diretamente, como aconteceu com Judas, mas outros se matam para a vida. Então é necessário que nós nos reergamos, encontremos as forças necessárias e vamos reparar os erros que nós cometemos. Não tem como esquecer ou deixar para lá, mas tem como refazer aquele caminho, colar, reconstruir os laços quebrados, as paredes derrubadas e tentar refazer um amanhã mais iluminado. Esse é Jesus renascendo, né? No movimento da Páscoa, é a esperança renascendo em nossos corações de que por mais que tenham sido desgraçados os nossos erros, nós construamos felicidade a partir daqui, entendendo e aprendendo com eles. Judas, então, foi uma sequência de erros, que nós aprendamos com esses erros para conseguirmos nos colocar num passo melhor nas nossas próprias vidas. É isso que eu espero que a gente consiga tirar dessa história, essa reflexão que eu queria deixar para esse momento de Páscoa aí, para todos nós. E boa Páscoa, Marcelo, para você. Boa Páscoa para você que nos acompanhou. O programa continua. Muito obrigado.